Olá meus amigos, Lúcio Valente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a teoria criminológica do Labeling Approach, que é uma teoria do conflito e não do consenso, né? Bom, essa teoria tem como caldo cultural a década de 1960, principalmente os movimentos culturais e contraculturais das lutas pelos direitos civis, os direitos de igualdade racial, feminismo, não é? Uma situação que entrava numa ideia de ruptura do American Way of Life, né? Aquela vidinha americana de se perseguir o sonho americano através da tradicional família americana. Então há aqui um contexto de uso de drogas, o rock and roll, tudo isso aqui na década de 1960 até início da década de 1970. Okay? Então o Labeling Approach ele surge nesse caldo cultural. Ele também tem o nome de teoria da rotulação social, que na verdade é só uma tradução aqui do labeling, né? Interacionista ou reação social. Qual é a ideia base? A intervenção da justiça criminal pode aprofundar a criminalidade. Os meios sociais de controle, a polícia, o Ministério Público, a justiça, na verdade, eles só reforçam a ideia da criminalidade, eles só reforçam a veia criminosa de uma pessoa, ok? Qual é a base teórica? A base teórica é o interacionismo simbólico, que é uma veia, é um pensamento sociológico e também psicológico que entende que o comportamento humano é fruto da interação social. Bom, então o crime é entendido então nessa ideia de que a sociedade vê o sujeito como um criminoso, não é propriamente o criminoso que pratica um ato criminoso. Como assim? Vamos entender. Bom, quais são as características? O labeling desloca o problema criminológico do plano da ação humana para o da reação social. É isso que eu disse. A reação social significa, eu vejo o sujeito como criminoso. Não é porque ele subtraiu coisa alheia móvel que ele é um ladrão. É a sociedade que o enxerga como um ladrão. Tudo bem? O controle formal é seletivo e discriminatório. O controle formal, através das agências formais de controle, o Ministério Público, a Polícia, a Justiça, eles são seletivos e discriminatórios, eles preferem os pobres, ok? O sujeito chamado Howard S. Becker é um cara muito importante, muito cobrado em prova, porque ele escreve o livro Outsider, e esse termo Outsider que no Brasil é traduzido como desviante, né? O desviante é aquele sujeito que pratica uma conduta fora da casinha, ou seja, fora daquilo que se espera de um sujeito normal dentro da sociedade. Bom, a conduta desviante é o resultado de uma reação social, ou seja, as pessoas enxergam, dentro dessa ideia do interacionismo simbólico, as pessoas enxergam uma determinada pessoa como desviado, e não ele propriamente que praticou o fato que praticou um desvio. O desvio, então, é um rótulo dado pela sociedade a determinados indivíduos, ok? A ideia da desviação, ela tem a ideia primária e a ideia secundária, ou seja, nós temos a desviação primária e a desviação secundária. A desviação primária é o próprio comportamento desviante, visto pela sociedade como algo desviado, fora da casinha. Já a desviação secundária, ou a criminalização secundária, seria o estigma social causado pelo desvio. Então, se eu vejo um sujeito como ladrão, ele passa a ter a pecha de ladrão por toda a sociedade, é o estigma que ele vai carregar. Bom, dentro disso, eles estudam 3 situações importantes aqui, que é o role engulfment, as cerimônias degradantes e a instituição total. A role engulfment é o mergulho no papel. A sociedade, então, cria um papel para esse sujeito e ele acaba assumindo aquele papel dentro da sociedade, ok? E aí cria uma subcultura criminosa. As cerimônias degradantes são os processos ritualizados, através do inquérito, do processo e também da imprensa, que transformam uma pessoa, dão um rótulo a uma determinada pessoa de criminoso. Um exemplo muito legal é um exemplo de Checara, que fala sobre a Escola Base de São Paulo. Coloca no Google aí, donos de uma escola de São Paulo que foram acusados pela imprensa, apontados pela imprensa, de serem criminosos, de serem pedófilos, né? E na verdade nada disso foi provado, na verdade foi uma grande mentira. Bom, um sujeito chamado Kik Goffman, ele cria um conceito de instituição total, que é justamente esse estigma criado dentro do sistema penitenciário. Todo o sistema penitenciário, então, ele só serviria para aumentar esse role engulfment, ou seja, o estigma que o sujeito tem dentro do crime, ok? Então, a forma como ele é tratado dentro da prisão, como mais um elemento do todo, né? Então, aquele processo estigmatizante da prisão é importante. Bom, resumindo, a delinquência primária,
que é o desvio, ou a sociedade vendo um sujeito como desviado. Ele cria a estigmatização ou um rótulo. As cerimônias degradantes, então, reforçam esse whole engulfment, esse rótulo, esse papel na sociedade. Bom, essas cerimônias degradantes podem incluir, então, o processo institucionalizador, ou seja, a questão carcerária. Muito bem. Como evitar, então, as consequências produzidas por essa delinquência? A política dos 4Ds, eles propõem descriminalização, ou seja, descriminalizar algumas condutas como a posse de drogas, os jogos, a prostituição e por aí vai. A diversão, ou seja, políticas públicas para jovens, para afastá-lo desse ciclo criminoso. O devido processo legal, que é um problema maior nos Estados Unidos que no Brasil, porque nos Estados Unidos eles usam o sistema anglo-saxão, né? E então cada estado cria o seu próprio sistema e tal, então eles têm um problema maior com isso aqui. E a desinstitucionalização, que é a criação de medidas alternativas à prisão. Legal? Essas são as ideias básicas do Labeling Approach, muito criticado, porque parece que dá a ideia do vagabundo, do bandido, do criminoso, ou do desviado, como eles falam, como sendo uma vítima da sociedade e não como sendo um sujeito que tem o livre-arbítrio para praticar o ato em si. Legal? Então é isso, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de acessar e se inscrever no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.